Vamos então nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por esta oportunidade que nos coloca nesta noite, podemos estar unidos em um único pensamento de amor e carinho a todos. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos, nos entregando na mão dele, pedindo a Ele, ilumine nossos caminhos, que traga o conforto para as nossas necessidades. Vamos então orar e meditar com Jesus. Muito bom, né? Momento gratificante, né? A gente se sente até um pouco mais leve, não é verdade? Vamos também registrar a nossa gratidão a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que nos ampara, nos assiste e traz o conforto a todas as nossas necessidades. Que a luz divina nos ilumine cada vez mais. Que assim seja. Muito bem. Nós estamos no capítulo 1 e hoje nós vamos fazer o item 10 desse capítulo 1. Esse capítulo 1, esse subtítulo são a parte das instruções dos Espíritos. E hoje, esse item 10 é uma carta, uma dissertação de Fénelon, que ele fez em Poitiers, em 1861. E nós faremos este item 10 em partes, devido a que ele seja um item com bastante intensidade de assunto, né, e esclarecimentos. Então, o nosso amigo Davidson sugeriu da gente fazer em partes. Então, hoje nós faremos a nossos estudos e as nossas reflexões no primeiro parágrafo deste item 10, ok? Então, vamos lá. O item 10 nos diz assim: um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. Está aí, então, o nosso assunto para hoje. Davidson, você tem a palavra, Davidson. Ótima noite a todos. São poucas linhas, mas profundas. Sempre lembrando que aqui nós não estamos lendo. A ideia é estudar, se aprofundar, porque conhecimento é poder. Discernimento é poder. E a gente só consegue discernimento estudando, aprendendo. Então vamos lá. Olha, esse item do Evangelho, ele deixa muito claro
a missão, a razão de ser do Espiritismo, bem como a missão de Jesus Cristo em liderar a evangelização no planeta Terra, que não é fácil. Através do quê? Da educação, da cura e da libertação. Portanto, é importante a gente saber que são 3 áreas muito combatidas. O termo combatido é exagerado? É termos militares? Não, é isso mesmo. Que é o, como a gente não vê os olhinhos, só estamos vendo aqui entre aspas, a realidade, a gente não percebe que está aí nos bastidores. E aí está lá no texto. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, inesgotável, permitiu que o homem visse a verdade, olhasse, visse, percebesse a verdade, varar as trevas. Essa verdade é o discernimento pleno do bem e do mal. Estamos no século XXI e tem muita gente que não percebe a sutileza do mal. Não percebe a sutileza do mal. É incrível. Pessoas estudadas, pós-graduadas, cheias de experiência de vida, não percebe. O homem, com o maior respeito, faz parte. Deve estar ali o orgulho, o egoísmo embaçando, sabe? A vaidade embaçando, tudo embaça. Tudo que é negativo, lógico. O homem viu, mas até hoje encontra essa dificuldade em compreendê-la plenamente. Olha, basta ver que o Espiritismo, em uma linguagem facilitada, contribuiu nesse sentido. E mesmo assim, a gente percebe que não são todos, ainda que entende, do ponto de vista do Cristo. Quando eu falo entender, é na teoria e na prática. Na teoria nós estamos bem. Uma maravilha. Passamos por várias reencarnações, várias religiões, já lemos a Bíblia? Sim, já lemos. A teoria. Agora, de imediato, quando se fala em varar as trevas, me faz lembrar de uma passagem de André Luiz, já comentada nesses estudos, mas vale a pena. Estava ele, um espírito elevado, olhando a energia mental ao redor do planeta Terra durante a Segunda Guerra Mundial. E aí ele perguntou, mas por que o planeta todo está envolvido com essa energia de frequência baixa, que era do medo, sabe, uma frequência baixa? O espírito elevado fala, é devido à imprensa, divulgou, a guerra só está acontecendo na Europa, indo ali para a Rússia e tal, mas o mundo todo está temendo, porque na época não tinha notícias, não tinha essa informação rápida que nós temos hoje no celular. Eram outros tempos. Minha avó morria de receio quando passava um avião em cima da casa dela naquela época. E André Luiz viu um foco de luz atravessando, nós já comentamos isso, um foco de luz atravessando aquela camada de trevas, aquela energia pesada, porque muita gente estava desencarnando lá na Europa, muita gente. Não dá para imaginar o que era. O povo europeu é um povo sofrido, né? Eu morro de dó. Desculpa. Possivelmente nós estávamos lá, lógico, mas eu morro de dó. Pessoal, eu sou descendente de europeu. Ai, que dó, gente. Que dó. Eu morro de dó. Não, mas eu sou descendente alemão, polonês, inglês. Ai, irmão, eu já falei para alguns, eles ficam bravos comigo. Que dó. Passaram pela Inquisição, Cruzada, Noite de São Bartolomeu, batalhas protestantes católicas, um rolo danado. Primeira Guerra Mundial, Segunda, o povo sofrido. Esses caras não conseguem sorrir, eles são meio esquisitos. Desculpa a minha opinião. Tá? Estão mudando, são sofridos. E a nós passamos por lá de alguma forma. Bom, e ali, André Luiz fala, mas o que é esse foco de luz, né? E o Espírito Elevado fala, é uma igreja católica que eles estão orando para acabar a Segunda Guerra Mundial. Nossa, a igreja deve estar cheia. Não. Apenas, está no livro, o Espírito fala, de 6 a 8 pessoas. Olha o poder da oração. Olha o poder. Nesse momento é importante nós orarmos para a paz. É muito importante. Quem está acompanhando as notícias me entende. Tem que acompanhar para poder orar para o lugar certo. Né?
Não é verdade? Então, olha, aí a gente percebe a luz, que é uma frequência elevada da oração. Ali os espíritos veem isso. Nós temos dificuldade de ver, mas dá para sentir. Tudo bem? E a luz vinha, portanto, dessa cidade do interior, Bristol, esse facho de luz. A verdade, varar as trevas, atravessar as trevas, está, na verdade, não é estar mais na ilusão. Portanto, gera-se nesse estágio energias mentais puras, com frequência elevada, que além de provocar bem-estar, provoca saúde física, mental e espiritual na pessoa que está gerando a energia. Além disto, ocorre o propósito de impregnar as mentes ao redor que pensam no mal, sentem no mal, falam no mal e agem no mal. E aí essa frequência elevada, consequentemente, acaba impregnando, gerando correntes do bem. Quando a gente fala Jesus intermediando com Deus, é que para entrar em contato com Deus, tem que ter uma frequência muito elevada. Muito elevada. Não estou dizendo que não nos ouve. Ouve. Mas a conversa depende de uma frequência muito elevada dessas comunicações. Lógico que Deus tem mecanismo para baixar a frequência e se comunicar, lógico. Com Jesus, ele está muito mais próximo de nós. Com isso, formam-se correntes do bem. Quando uma pessoa gera luz, gera uma energia elevada, uma frequência elevada. Isso é verdade, tem a ver com energias mentais de frequência elevadas. Obviamente, as frequências baixas têm a ver com inverdades, mentiras, enganações, ilusões, que é uma característica da ausência do bem. Atualmente tem sido muito usado um termo em inglês, fake news, falsas notícias, que, por outro lado, também as mídias têm trazido as notícias verdadeiras. E uma fase maravilhosa de muita transparência. E é uma oportunidade da gente ser transparente também. Está tendo uma motivação grande, porque tem muita gente que esconde o que pensa, esconde o que fala, e fica ali naquela. Não, tem que jogar aberto, né? E graças a essas alternativas, portanto, das mídias sociais, inspiradas por Deus. Porque se dependesse da mídia tradicional, nós estaríamos na mesmice. Na mesmice. Vocês me entendem? Isso aqui é fato. Não é uma opinião minha, é fato. Quando você busca a verdade, você encontra. Eu busquei, eu tenho buscado. Bom, Jesus semeou o amor. Mas como nós temos a liberdade, o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, e o mal, além de escolher a prática do mal, ele é muito mais ousado. E naquela época que Jesus chegou, as trevas voltaram. Voltaram talvez devido a uma determinada passividade, escolhas, aí não vou entrar na questão, mas voltaram. E teve aceitação, teve a cumplicidade da comunidade na época, senão não voltavam, lembra? Portanto, o mal é a ausência do bem. Então, se o mal prevaleceu, é porque o bem permitiu. O mundo, na época, se perdia em pecados capitais novamente, depois de Jesus. Perdia-se nas ilusões. De alguma forma, essa impregnação negativa provocada, mencionado no texto de Fenelon, faz lembrar os momentos atuais, de maneira geral, em algumas partes do planeta. Vocês já foram num baile funk no Rio? Possivelmente era pior do que naquela época. Mas tem muita gente achando que é normal. Tem gente que chega até por funk em casa, os filhos. Não é normal. Tá? Se você prestar atenção nas letras, não é. Se ir para a Califórnia hoje, desculpa, aquele desgoverno da Califórnia fez muitas coisas a se perderem, os valores estão perdidos, 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 perdidos. E o que está acontecendo? As indústrias estão saindo de lá, as pessoas sérias estão saindo de lá, torcer para eles irem para o Brasil, pessoas do bem para o Brasil. Mas aqui, por favor, não quero trazer patriotismo, eu me preocupo também com os Estados Unidos, muito com os Estados Unidos. Então, voltando para cá, com a graça de Deus, é sabido que quando o mal começa a extrapolar, tem o livre-arbítrio, mas extrapolou
os limites, Jesus interfere e manda instruções, como essa que nós estamos lendo aqui, de alguma forma. Como? Através dos profetas. Na Bíblia aparecem, vamos lá, os profetas maiores, eles são os 4, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os menores são 12, não sei se vale a pena, mas vamos lembrar de alguns. Oséias, Joel, Jonas, Miqueias, Amós, que é por sinal pai de Isaías, Zacarias, Malaquias. Agora, quem que foi o primeiro grande profeta? Isaías. Não só porque ele viveu em um momento anterior aos demais, não, mas por sua grande relevância, o seu esforço, inclusive sendo o livro dele, do Antigo Testamento, o mais citado no Novo Testamento, Isaías. Qualquer movimento evangélico, você vai, Isaías, eles estudam muito Isaías. E o profeta Isaías andou praticamente despedido e descalço, olha a simplicidade, despido e descalço durante 3 anos, para mostrar a humilhação que as potências humanas e mundanas enfrentariam. Ele trouxe a ideia da simplicidade. Hoje a gente vê as pessoas se endividando. O Brasil parece que está com um número aí elevadíssimo de pessoas em débito, por volta de 72%. Fiquei assustado com esses números. Números da ONU, hein? Então eu falei, meu Deus, elas vão comprando, querem comprar, eles caem no impulso dos publicitários. E o Isaías já vinha contribuindo com essa ideia de trazer simplicidade. E fica a pergunta, será que eu preciso de tudo isso para viver? Tem gente que acha e fica aí numa labuta desnecessária. É necessário o trabalho, mas quando é acima do necessário, traz desequilíbrio. Tudo que é em excesso vira veneno. Isaías é o autor do livro de Isaías. Seu nome significa o Senhor é a salvação. Isaías, o Senhor é a salvação. E é mesmo. E essa ideia permeia todos os seus escritos, ele se baseou muito nisso. Ele foi um profeta em Jerusalém por cerca de 40 anos. Isso por volta de 740, aí vai até 701, porque você vai diminuindo conforme se aproxima de Cristo, né? Antes de Cristo. E aí tem um caso, é interessante buscar as curiosidades desses profetas. Qual foi o profeta que foi cerrado? Olha, desculpa, o termo é pesado, mas é esse. Foi cerrado ao meio. O Isaías. Olha que interessante. Quando ele foi cerrado ao meio, a serra, quando chegou na boca dele, ele morreu. Assim sendo, segundo está nos estudos, castigado por ser perseguidor, por ele ter dito, olha o que ele falou, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu vou repetir, Isaías foi cerrado, foi morto, e parou nos lábios dele de propósito, eu habito, eu vivo aqui no meio de um povo de lábios impuros. Ele se posicionou. Corajoso. Isaías fez várias profecias, inclusive entre elas teve uma, ele previu que Jesus viria e seria ofendido, cuspido e ferido. Ele estava há 700 anos aproximadamente antes de Jesus vir. Isaías ensinou que Jesus ressuscitaria e que graças a ele nós também. Eu acho que ele sentiu vontade de falar reencarnaríamos, mas ele usou o termo ressuscitaríamos. Na época, lógico, ressuscitaremos, porque nós somos vivos aqui, né? Esse é o nosso querido Isaías. E ele trouxe um bocado de contribuição, como propôs solução, o compromisso do povo com a justiça e com o direito. E qual foi a principal profecia dele? Ele prometeu que Deus enviaria luz, guardem bem, Deus enviaria luz e alegria por meio do nascimento de uma criança, que aí nós estamos falando de Jesus, que quebraria o jugo da sua carga. Fantástico, né? Então, olha, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a nos advertir de alguma forma quando
o mundo está abalado em seus fundamentos. E aí aparece no texto, foi dito que reboará, reboará significa fazer eco, retumbar os tambores, reboar. Só que nesse caso foi dito que faria um eco danado trovão. E aí ele trouxe uma frase fortíssima, sede firmes. Sede firmes. É uma porcentagem pequena, mas vamos lá. Nós temos que se esforçar para ser firmes, viu? Em outras palavras, ele quis dizer, se preparem, planejem-se. Não é brincadeira, não. Tem muita gente que adora, né? Ouvir palestras, conversas assim, de autoajuda, assim, fantástico. Mas nós temos que ter um olhar muito profundo para esse evangelho. O evangelho que nós estamos estudando. Está no evangelho isso, olha. Sedes firmes. Isso tem que ser analisado com muita profundidade. Não é brincadeira, não. Em orientações de planejamento, no meu trabalho, eu utilizo geralmente um paraquedista caindo em um lago cheio de crocodilos. Está caindo bem no meio, o lago está cheio de crocodilos com a boca aberta, bem na hora do almoço dos bichinhos famintos. Mas o paraquedista não planejou. Merece o bichinho. Tem que dançar. Há quantos anos nós estamos ouvindo isso para se preparar? E tem gente que não se prepara. São opções, a gente tem que respeitar. O nosso manual manual do proprietário, que é a Bíblia, ele é um manual de preparo. Se é chamado de manual do proprietário pelos teólogos, porque ele vem nos preparar. E poucos nós, pelo menos eu percebo, que leram por completo. Não tem vontade, não tem disciplina, enfim, outros motivos diversos. Agora, nós estamos estudando o Evangelho, que é muito similar. Aqui o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a Bíblia, numa linguagem mais simples. Nós estamos estudando. Imagine você compra uma máquina complexa, um torno para uma indústria mecânica e não lê o manual do proprietário. Vai trazer problemas enormes, ficar ali testando, como era no passado. Né? As pessoas pegavam uma máquina e ficavam ali testando, né? E é prejuízo na certa. O nosso estudo aqui, reforçando, é um estudo que visa pegar a Bíblia, que é o Evangelho, uma linguagem mais facilitada ainda. E o nosso amigo Emanuel traz isso no Vinha de Luz de uma forma, de uma linguagem que qualquer um de nós podemos aprender com muita facilidade sobre a Bíblia. Bom, nós estamos, em outras palavras, buscando aqui a verdade. Não é verdade? Nós estamos buscando a verdade. Alguém poderia falar, será que vale a pena? Sim, a gente respeita aí o livre-arbítrio. Mas nós temos que buscar a verdade, senão é passar uma vida aí colocando competência e inteligência na direção errada. Né? Decisões nossas tomadas, baseadas em falsas notícias, em verdades, né? Inclusive sobre nós. Então, portanto, eu estou reforçando. Nosso estudo é um estudo de um manual preparativo para a vida. Eu encaro dessa forma. Quando se fala em sede firmes, não tem como a gente não se lembrar de um texto que eu estudei recentemente, do Vinha de Luz, número 144, vocês encontram em PDF na internet, Vinha de Luz, de Emanuel, e o título é Em Meio de Lobos. Tem uma fala de Jesus, está em Lucas 10:3, ele fala, ide, quer dizer, vai, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Naturalmente, Jesus pronunciando isto, uma recomendação, reportava-se a cordeiros fortes, podia mandar um cordeiro fraco no meio de lobos. De tal forma, ele conseguir manter esse cordeiro forte, manter a energia elevada, apesar da pressão para manter a energia lá embaixo, perante aos lobos vorazes. E quem são esses cordeiros fortes? São religiosos responsáveis, disciplinados, voltados ao bem, porque tem religiosos que não são voltados ao bem.
muitas vezes por ingenuidade, inconscientemente, não importa. Eles acham que estão fazendo o bem, estão, tem, em vários segmentos religiosos. Nós espíritas, nós já comentamos algumas vezes, nós fomos, podemos dizer, beneficiados por um pedido de Jesus junto a Ismael, que é o governador da terra. Está lá no livro Brasil, Pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo, é importante enfatizar, coração do mundo. E Jesus fala, Ismael, tem uma turminha de arrependidos lá no umbral, dá para imaginar um umbral no meio do sofrimento? Dá uma olhadinha no filme Nosso Lar, vocês vão perceber o que significa o tal do umbral. E no filme, vê o filme, André Luiz passa por esse umbral. E Ismael, obedecendo Jesus, traz para a pátria do Evangelho, que é um pessoal preparado, pessoal que sofreu, pessoal que aprontou muito, tem noção de como lidar com o mal. Para estar no umbral, foi do mal. Então, se você já foi do mal, você tem experiência para lidar com o mal. Então, fomos nós espíritas, fomos trazidos do umbral, uma oportunidade danada, uma misericórdia divina, e a pedido de Jesus estamos aqui. Portanto, nós já ganhamos o salário para vir aqui para trabalhar. Por que eu estou falando isso? Ganhou salário. Eu digo salário espiritual. Todos nós carregamos aqui, reparem bem, todos nós carregamos duas placas. Uma placa, invisível aqui do meu lado esquerdo, o que eu ganho com isto? E outra placa direita, o que eu perco com isto? E são placas invisíveis que estão aqui na nossa consciência. Peraí, o que eu ganho com isto? Buscar a verdade? O que eu ganho? Estar no espiritismo, enfim. Mas todos nós carregamos. E eu lembro de um trabalho que uma época, um tempo atrás, que eu gerenciava uma equipe de manutenção na época, e eu lembro que o meu supervisor falou, olha, Davis, eu não sei se a gente deve aumentar a remuneração para eles produzirem mais, ou esperar eles produzirem mais para aumentar a remuneração. Eu achei engraçado. Foi um bate-papo longo sobre isso, mas, em suma, nós já recebemos o salário. Viemos aqui para trabalhar. Portanto, eu repito, é uma misericórdia enorme. Nós temos que acordar toda manhã agradecendo. E esperam aí em cima que a gente cumpra a nossa parte. Que, em outras palavras, não sei se vocês estão acompanhando a linha de raciocínio, que nós sejamos, cordeiros fortes. Fortes. Se posicionem, defendam o bem, façam o amor e a caridade. É por aí que nós vamos caminhar. Como? Dando exemplos de amor e caridade. Que é a luz clareando as trevas. Eu estava na casa do Dr. Bezerra, quando nós atuávamos de domingo de manhã, há muito tempo atrás. Esse menino já deve estar grande. E o menino tinha 11 anos, filho do... não vou citar nomes, né? E o menino já tinha uma tatuagem, isso em 11 anos, assim, uma cara de bravo. E eu lembro quando era pequenininho, era um amor, menino. Ficou um tempo sem aparecer na casa do Dr. Bezerra. E a mãe dele virou para mim e falou, olha, eu estou muito preocupado que ele vai ser engolido pelas drogas. Ele está ali, o pessoal ali de uma biqueira está se aproximando, e aí lógico, tivemos uma conversa longa sobre isso, e o menino olhando bravo, e ele está me maltratando, ela falando, porque eu pego no pé dele, aí eu deixei ela de lado, chamei o menino assim, bravo, dá a impressão que ele queria partir para cima de mim, assim, baixinho, 11 anos, bravo, olhando assim, aquelas... Eu falei, olha, só falei isso para ele. Sabia que a tua mãe te ama demais e se preocupa demais com você? Ela te ama demais. Te juro que ali devia estar a espiritualidade da casa do Dr. Bezerra, que é fantástica, porque eu não imaginava que essas simples palavras mexeriam com o menino. O menino mudou a expressão, foi lá e abraçou a mãe dele. Nunca mais esqueci a cena. Encontrei ela recentemente como chama? Enfim, encontrei ela num lugarzinho aqui, onde tem espetinho, aqui em Bauru, e perguntei dele, e graças a Deus a família toda está trabalhando, e o menino se ajuizou. Eu não vou trazer os nomes aqui, mas enfim. O apóstolo Paulo, consciente de que não seria nada fácil estar aqui no planeta, tudo bem? Planeta, escola, hospital e prisão, essas três moedas, instituições,
escreveu a seguinte carta aos Coríntios. A cidade de Corintos dava um trabalho danado. O pessoal ali desobedecia muito. Não foi fácil a igreja de Coríntios pegar. E está lá em 13:13. Ele dizia o seguinte: assim deve permanecer esses 3 itens. Aumento da fé, nós temos que ir aumentando a nossa fé através da vivência, da esperança e da caridade. Aí ele toca aumento da fé, da esperança e da caridade. Quando a gente provoca isto, com certeza a nossa energia mental, que é o pensamento e o sentimento, ela é vista aí no plano espiritual como luz. E ele mandou uma, naquela época, Paulo eu só admiro demais, ele mandou outra carta ao Coríntios, segunda carta, 8, 4 a 18. Olha, isso daí está escrito na minha parede maravilhosa. Somos atribulados. Ele falava na época, imagine hoje. Somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Com maior respeito. Quando eu vejo uma geração hoje, nos países mais ricos, inclusive no Brasil, em partes do Brasil, que não foi educada em casa, eu fico preocupado. Foi educado na escola com os pais endividados, quando não ambiciosos demais, correndo atrás do dinheiro, necessitando que ambos os pais trabalhem fora. Então, surgiu aí, segundo pesquisadores da psicologia e tudo mais, uma geração mimi, que não pode ter nenhum tipo de frustração. E se não são os pais, são os avós. Não pode nada, cara. Ai, se um professor falar alguma coisinha, o risco do professor ser mandado embora. É um mundo mimi. Geração mimi. Aí quando eu vejo sedes fortes, sedes firmes, fala, ai meu Deus do céu, como é que vai ser? Graças a Deus aí uma geração está tendo longevidade, uma geração que apanhou legal, mas não vai ser fácil. E os avós estão atrapalhando. Fazem de tudo, não falta nada, não pode ter probleminhas. Ah, meu Deus, até para andar na missão de atrito, aí os pais, os avós chegam, que agradar de todo jeito, tira o atrito. Geração mimi, se alguém tem um parente aí, criança mimi, faça alguma coisa, dá tempo, prepara para viver. Nós aqui viemos para ser preparado, não para ser mimi. Aqui não é um paraíso. Aqui não é um paraíso. Eu vou repetir até o final da noite. Aqui não é um paraíso. Não sei o que vai ser disso. E há companheiros ainda hoje que acreditam, como colaborador do Cristo, que basta levantar a mão aos céus, fazer uma oração e pedir algo. Esquece que Jesus determinou. Ide, eis que vos mando. Eu lembro do pastor Lelo aqui em Bauru, pastor evangélico, que ele fez um trabalho junto ao pessoal que ficava ali na Batista Carvalho, eu era muito jovem, que consumiam drogas. Pastor Lelo, ele foi em direção aos lobos. Conversei com ele, tive a oportunidade, virou vereador depois. Bom, fica claro, é isso aí, que tem que ir no trabalho. Esperar que o trabalho venha um home office nessa área. Eu quero um home office espiritual, eu quero trabalhar em casa. Por favor, Jesus, manda aqui algo para eu fazer caridade em casa. Lógico, tem oportunidade. Oração, uma reunião online, tem oportunidade. Mas é importante ir de encontro, tudo bem? Cada um de nós temos uma cota para colaborar e no planejamento de Jesus, essas oportunidades de caridades, elas são enviadas até nós. Se você olhar sem egoísmo, sem orgulho e pedir para a sua família, para a sociedade, onde você estiver, por favor, me envie uma oportunidade, virá. Sempre é bom lembrar que nós seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Sempre, sempre. Eu estou lembrando daquele termo, não existe humor. Se você não está pensando no bem, se está pensando no mal, se não está sentindo no bem, está sentindo no mal, se não está falando no bem, você está falando no mal. Eu vou repetir, vamos voltar. Estou aqui para não ter confusão na entonação. Se você não está pensando no bem, não tem meio termo. Você não está, outra palavra, você está pensando no mal. Se você não está sentindo no bem, você está sentindo no mal, queira ou não queira. Se não está falando no bem, está falando no mal.
Se não está agindo no bem, você está agindo no mal. É fácil de entender. Não tem meio termo. Alguém fala, mas não tem um jeitinho brasileiro? Não, não tem. Não tem, em suma, mas pode ocorrer uma outra possibilidade, a pessoa ser ignorante, não ter noção do bem. Eu vou contar rapidinho, que o tempo já está estourando. Eu fui visitar um amigo no Hospital Estadual de Bauru, recentemente, e tinha um rapaz ali com uma roupinha de reeducando, preso com uma algema mesmo, preso à cama, a maca, a cama ali, né? E eu comecei a conversar com esse amigo, tinham 3 pessoas ali no mesmo apartamento. Eu vi que ele ficou olhando para mim, né? Eu olhei para ele, eu vi que ele estava sentindo uma espécie de arrependimento. Eu percebi isso. Eu falei, o que aconteceu, rapaz? E um policial no fundo, sentadinho com o celular, olhando de longe, sentadinho no fundo da sala. Ele falou, olha, eu caí numa loucura. Menino de 20 anos. Eu caí numa loucura. E interessante que ali o que eu enxerguei, eu caí numa loucura e mataram o meu amigo. A hora que ele falou matar o meu amigo, a polícia, enfim, foi, não sei, uma perseguição, não sei o que aconteceu. Não sei, tá? O olhar dele, eu percebi uma ignorância danada. Ali, eu estava assistindo o ter e o ser. O ter, ele queria ter uma moto, não tinha condições, família, não vou entrar na questão, tá? Tudo bem, vidas anteriores, não sei. Estava na pobreza, queria ter uma moto, como todo mundo, eu quero ter. O ter humano. E, por outro lado, o lado ser dele, que eu percebi que ele estava sentindo falta do amigo. E ele não estava preocupado, eu perguntei quanto tempo ia ficar recluso, 1 ano, ele falou, a preocupação é que ele havia perdido o amigo. Ele trouxe, eu fiquei com dó do rapaz. Viu? Ingenuidade, ignorância. Então tem gente que faz o mal por ignorância. O olhar dele transmitiu isso. E o mal tem a ver com, de alguma forma, com a ignorância na prática das leis de Deus. O roubo é muito bem lembrado nos 10 mandamentos, foi marcante no Velho Testamento. E aí, já estou fechando. Agora, quem são os profetas atuais? Chico Xavier é um grande exemplo, mas teve um caso agora recentemente, eu vou parar aqui, a gente continua na semana que vem, nesse mesmo item. O tal do pastor Brandon Bicks, que ele possui um ministério profético na Austrália, ele falou sobre a revelação que teve sobre o Donald Trump durante uma entrevista no canal do YouTube do pastor Steve Ciocolante, líder de uma igreja lá na Austrália. Na conversa, eu vi o vídeo de março, que aconteceu dia 14 especificamente, porque eu olhei várias vezes, o Biggs, esse médium, detalhou a visão que teve envolvendo esse atentado contra o Trump. E ele fala no vídeo, eu vi um atentado contra a vida de Trump, essa bala passou pela orelha dele, chegou tão perto da cabeça dele que estourou o tímpano. Ele errou no estouro do tímpano. Ele errou. Possivelmente teve uma proteção aí. Você vê que há 4 meses antes, já se sabia disso, teve um planejamento divino para proteger esse moço Donald Trump. Deu um YouTube e põe lá o médium vidente que detectou. E ele contou também que em seguida viu o Trump se rendendo a Deus e caiu de joelhos durante esse período e começou a adorar ao Senhor. Na realidade, ele errou também, porque não deu tempo, os seguranças chegaram. Enfim, e ele comenta que o Trump ganharia como presidente. Eu não vou entrar em detalhes, mas, enfim, a profecia, antes de mais nada, é um alerta. E se veio esse alerta, sede firmes, nós temos que abraçar essa causa. Eu vou parar por aqui, tudo bem? A gente volta na semana que vem. Eu passo a bola para o nosso amigo Dankmar. Está aí. Muito bom. Vamos então, hoje não temos a presença do André, não temos a palavra do Dr. Deolindo, mas tenho certeza que ele está junto conosco neste momento, acompanhando o nosso estudo, a nossa desenvoltura, os conhecimentos que foram apresentados, né? As orientações,
muito bem colocadas. O exemplo que o Davidson colocou, de estender a mão, né? Então, nós temos que erguer e ajudar. É justamente o que nós estudamos ontem, né? Então, temos que praticar isso com todo amor e carinho, né? Então, vamos passar as nossas vibrações da noite, ok? Pedindo a Jesus que abençoe, que ilumine a todos os nossos irmãos que atravessam dificuldades. Os irmãos que estão com os nomes no nosso grupo de estudos, no grupo de cura, que necessitam da luz divina para que sejam fortalecidos e curados. Que Jesus possa abençoar, iluminar e trazer a cura a cada um deles. E irmãos que estejam também presentes, que estão necessitados desta energia, desse amor que estamos gerando neste momento, este amor que estamos gerando em favor da paz, da felicidade entre todos. E o entendimento, né? O entendimento entre todos, o que é mais importante de tudo isso, né? Então, vamos vibrar com o nosso coração, vibrar com o nosso amor a todos os nossos irmãos presentes em nosso momento, que sejam todos iluminados e abençoados. Que a luz divina esteja presente no lar de cada um de vocês. Que nossos irmãos que estão aí em hospitais, em UTIs, Jesus leve um pouco do seu amor a todos eles. Irmãos que estão em clínicas de recuperação, que sejam iluminados por Jesus. Moradores de rua, recebam o calor do amor de Jesus. Que todos possam estar recebendo este carinho especial neste momento. E assim, Pai, em gratidão a este momento maravilhoso que tivemos nesta noite, desse estudo, nós faremos agora a prece de Cáritas, em agradecimento a esses momentos que nos proporcionou. E assim, peço ao nosso amigo Pedro que faça a prece de Cáritas para nós hoje. Pedro, por favor, Pedro. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor, pode abrasar a terra, deixar-nos de beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia vossa santíssima imagem. Que assim seja. Muito bom. Todos que estão com as suas águas, que estão necessitados de
algum complemento no atendimento, recolham-se em seus aposentos íntimos com as águas, em oração, pedindo a Jesus que abençoe, através dessa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que todos os problemas e situações que você tiver sejam levados e seja colocado o amor e a luz de Jesus em teu coração. Boa noite a todos e que assim seja.